Aula então sobre o tema evolução. Nessa aula nós vamos tratar dos conteúdos de evidências da evolução biológica e aí vamos falar um pouco dessas evidências que estão citadas: registros fósseis, adaptação, as analogias e homologias, órgãos vestigiais e evidências moleculares. São vestígios ou evidências que confirmam a ideia da evolução biológica. Nosso objetivo, então, é compreender as evidências da evolução e os fatores relacionados com a evolução, que são, então, essas evidências. Vamos lá? As evidências biológicas, né, como foi citada, né, nós podemos destacar os registros fósseis, a adaptação, as analogias e homologias, os órgãos vestigiais e evidência molecular. Ali ao lado nós temos algumas imagens, deixa eu botar minha caneta aqui, algumas imagens que buscam evidenciar a ideia da evolução biológica, da evolução. Então aqui temos evolucionismo, uma borboleta, e o que a gente pode observar é que elas foram acumulando diferenças, né? Uma seguiu uma linha e teve essa coloração alaranjada, e a outra seguiu outra linha e teve uma coloração mais cinza, marrom. Aqui a ideia do fixismo, lá do início, de que as espécies não sofriam modificações. Então, a borboleta alaranjada mantinha a coloração alaranjada, a marrom também mantinha a coloração marrom. E essa aqui, que é a intermediária, que a gente observou ela mais ou menos aqui no meio do processo evolutivo, então ela também era uma espécie diferente e que era fixa e se mantinha ao longo da geração. Isso então é uma comparação da teoria fixista com a teoria evolucionista. E aí as evidências, né? Os órgãos análogos e órgãos homólogos estão relacionados com o grau de parentesco, com a anatomia e a fisiologia comparada. Nós vamos ver esses detalhes. Aqui embaixo tem também os órgãos vestigiais, que são órgãos que são vestígios, né, que não foram atrofiados. Lembrando, quando a gente estudou sobre a evolução, que a evolução pode ser no sentido de eliminar uma característica ou uma espécie. Então, nem sempre a evolução é para trazer uma nova característica, pode ser para eliminar. Então, vamos lá. Primeira evidência são os registros fósseis, né? A primeira evidência se refere aos registros fósseis, sendo uma prova consistente de que o nosso planeta já abrigou espécies diferentes das que existem hoje. Esses registros são uma forte evidência da evolução, porque podem fornecer indícios, né, de parentescos entre os seres viventes atuais, ao observarmos, em muitos casos, uma modificação contínua nas espécies. Então, o que seriam esses registros fósseis? A gente tem aqui a imagem do dinossauro, né, o esqueleto do dinossauro. Ossos são registros fósseis, marcas deixadas em rochas, em fundos soterrados, e então são evidências de que tem vestígios, né, de outros seres que viveram há muito tempo e foram extintos. E aqui em cima, nessa imagem, a gente pode observar como é feita a identificação desses registros. Geralmente existe um sítio arqueólogo, onde são encontrados uma grande parte de fósseis, que são restos de animais, principalmente os ossos, que são as partes mais duras e que duram por muito tempo. Então, esses registros, eles são procurados cuidadosamente, porque ele precisa ser mantido a característica, a estrutura, evitar de quebrar, para que possa fazer uma comparação dessa evidência. A próxima, a adaptação. A adaptação é uma evidência evolutiva desde lá da época de Darwin e Lamarck, porque Darwin e Lamarck também defendia a ideia da adaptação. Então, é uma evidência antiga. A adaptação é a capacidade do ser vivo em se ajustar ao ambiente. Tanto Darwin quanto Lamarck defendiam essa ideia. Inclusive, é questão que sempre cai em Enem, em provas, tá? Fiquem atentos. A ideia comum de Darwin e Lamarck era a adaptação. Por seleção natural, os indivíduos portadores de determinadas características vantajosas, como a coloração parecida com o seu substrato, possuem chances de sobreviver e transmitir essas características
para os descendentes. Assim, ao longo das gerações, determinadas características vão se modificando, tornando cada vez mais eficientes. Então, é uma adaptação. Por exemplo, a adaptação de seleção natural, temos a camuflagem e o mimetismo, né? Como citamos aqui, essa adaptação. Essa ave, o flamingo, ele tem essa coloração devido ao alimento dele, que muda a coloração das penas. Então, é uma adaptação. Ele está sofrendo influência do ambiente. O beija-flor, ele tem um bico adaptado para entrar nas partes mais finas, estreitas das pétalas, né, nas flores, para conseguir capturar o néctar. O cacto, as folhas do cacto são modificadas em forma de espinhos. É uma adaptação para evitar a perda de água. Aqui a gente tem o bicho-folha, né, que é uma adaptação de camuflagem, que ele fica se parecendo, mimetismo, né, que ele fica parecendo com substrato, então ele é confundido e passa despercebido pelo predador. O tipo de patas também são hábitos de adaptação. Depende do que o animal come, ele vai usar a pata ou no ambiente que ele vive para ele conseguir se adaptar. Isso aqui é um nadador, ele tem as membranas aqui ligando os dedos para auxiliar na natação. Uma ave de rapina, ela tem as unhas bem grandes para fixar e segurar a presa. Então, depende do ambiente, da forma de alimentação, é que as características adaptativas vão surgindo. Elas podem melhorar com o tempo ou podem regredir no sentido de eliminar essa característica ou essa espécie. Agora, a próxima característica ou evidência da evolução são as analogias e as homologias. As analogias e homologias também podem ser consideradas provas da evolução em aspectos morfológicos e funcionais. Morfológicos é a comparação dos órgãos e funcionais é a função, para que eles servem, tá? Aí precisa fazer a comparação. Então, muitas se fala de anatomia e fisiologia comparada, para saber a eficiência desses órgãos. Na homologia, ocorre assim: tem a mesma origem embrionária, um órgão, né, um determinado órgão no corpo ou estrutura, ela tem a mesma origem embrionária, de estruturas diferentes, de estrutura em diferentes organismos, sendo que essas estruturas podem ou não ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas, elas devem, né, defende-se a teoria da evolução, que elas surgiram de ancestralidade comum. Então, eles eram parentes próximos e foram se distanciando, como a gente viu o exemplo lá da borboleta. E na analogia, refere-se à semelhança morfológica entre as estruturas em função de uma adaptação para a execução da mesma função. As asas do inseto e as asas de uma ave são estruturas que têm origem, têm diferentes origens embrionárias. Então, a função é essa. Na analogia, elas são de origens diferentes e têm a mesma função. Na homologia, elas são da mesma origem, mas têm função, pode ter a mesma função ou não. Então, esse é o detalhe. Aqui a gente tem a representação. A asa de um morcego e a asa de um inseto, elas desempenham a mesma função, que é o voo, mas elas são análogas, é um exemplo de analogia, porque elas não têm a mesma origem embrionária. Por que não tem? O inseto, ele é um invertebrado, o filho dele é um artrópode. E o morcego é um mamífero, ele é um vertebrado. Então, eles não são do mesmo grupo evolutivo, eles não são parentes próximos, eles não têm muitas características comuns. A função é a mesma, mas a origem é diferente. Então, isso é uma analogia. Aí, no caso da asa do morcego e a asa da ave, aí sim trata-se de uma homologia, porque a ave e o morcego, eles são do mesmo grupo, eles são vertebrados, eles são cordatos. Então, tem a mesma origem embrionária. Olha só, se a gente for observar, fazer uma comparação, alguns dos ossos são os mesmos. Aqui tem uma diferenciação. O que é essa diferenciação? Eles apresentam basicamente a mesma quantidade de ossos aqui na ponta, só que a do morcego está mais espalhada e das aves estão mais juntas. Então, eles têm os mesmos ossos, as mesmas estruturas. Então, é uma homologia. Nessa daqui, se a gente observar, as asas do inseto não têm ossos, tem uma ramificação totalmente diferente. É uma analogia. Serve para a mesma função, que é o voo, mas não é da mesma origem.
Então, esse é o exemplo da homologia e analogia. E aí tem que fazer essa comparação dos grupos que estão se estudando. Ainda sobre elas, olha, a gente tem aqui, ó, o golfinho, o humano e o morcego. Eles têm um grau de parentesco próximo, são mamíferos. Então, eles apresentam, se a gente acompanhar a coloração aqui dos ossos, eles têm os mesmos conjuntos de ossos, só que as adaptações são diferentes, ó, a mesma origem embrionária, só que para funções diferentes. Isso daqui vai nadar, isso daqui vai voar, isso aqui vai segurar alguma coisa. Mas se a gente acompanhar, os órgãos que têm a mesma coloração são os mesmos. São as mesmas origens. Então, isso é uma homologia. E aqui embaixo, a gente tem de novo uma analogia. As asas servem para o voo, tanto no inseto como na ave. Mas aí o que acontece? A estrutura da asa de uma ave é diferente da estrutura da asa do inseto. Então, isso é uma analogia. Seguimos. A próxima evidência é a irradiação adaptativa. A diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum, dando origem a vários grupos diferentes adaptados a explorar ambientes diferentes. Essa daqui defende a ideia de que os indivíduos evoluíram de um único ancestral. Esse é o que está no centro, é o ancestral comum. E a irradiação adaptativa é porque é como se fossem raios mesmo. Esse daqui se adaptou para uma... esse daqui é o morcego, vamos aos conhecidos. Esse daqui se adaptou para o voo. Esse daqui é um esquilo voador, também tem a adaptação para o voo. O chimpanzé tem para segurar, agarrar folhas, né, para pular nas árvores. Aqui o lobo tem outras funções de caça e velocidade. O urso é mais pesado, então ele vai apresentar outras características. A baleia e o leão marinho são mamíferos, estão adaptados para a natação. Então, tudo segundo a radiação adaptativa, gente, é segundo as ideias da evolução. Segundo a radiação adaptativa, esse ratinho aqui do meio é o ancestral e esses indivíduos aqui, eles se distanciaram e foram acumulando características diferentes até que apresentaram essas espécies diferentes. É uma das evidências da evolução. Isso não aconteceu com todas as espécies, mas uma ou duas espécies podem ter surgido a partir deste conceito da irradiação adaptativa. Então, por isso, é considerado uma evidência evolutiva. Próximo, evolução convergente. A convergência evolutiva é uma característica caracterizada pela adaptação de diferentes organismos em uma condição ecológica igual, tá? As formas do corpo do golfinho, dos peixes e especialmente tubarões, né? E um réptil fóssil, que é o ictiosauro, são bastante semelhantes, adaptadas à natação. Olha só, o golfinho é um mamífero, o ictiosauro é um réptil e o tubarão é um peixe. Eles são de grupos diferentes, mas o que pode observar? Uma convergência evolutiva. Eles vivem no mesmo ambiente, nas mesmas condições ecológicas, então a parte da frente, do corpo deles foi adaptada para esse ambiente ecológico que eles vivem, na mesma condição. Então, isso é uma evolução convergente, eles evoluíram para essa condição de vida, dessa situação. Neste caso, a semelhança não é sinal de parentesco, não é um sinal de parentesco, é um resultado da adaptação desses organismos para viver no ambiente aquático. Eles não são parentes, esse aqui é um peixe, esse aqui é um réptil, esse aqui é um mamífero, eles são de classes diferentes, grupos filogenéticos diferentes, mas como eles vivem no mesmo ambiente, eles têm essa adaptação, que é o formato do corpo adaptado a essa condição. Próxima evidência são os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são estruturas pouco desenvolvidas e sem função, ou sem função expressiva no organismo, como o apêndice vermiformes e o cóccix, no nosso caso, né? Provavelmente esses órgãos foram importantes em nossos ancestrais remotos e por deixarem de ser vantajosos, então lembra que a evolução não é só vantajosa? Então, ao longo da evolução, eles regrediram
durante esse processo. Então, não era mais interessante o modo de vida que os humanos passaram a desenvolver, e aí eles estão atrofiados, estão ali, mas sem muita função expressiva. Esses órgãos podem também estar presentes em determinadas espécies e ausentes em outras, mesmo ambas existindo no mesmo período. Então, isso depende do modo de vida de cada um e do percurso que ele percorreu na evolução. Se essa característica tornou-se vantajosa ou não, e aí ela pode estar presente ou não. Aí, estruturas vestigiais. A gente tem o apêndice, né, que é essa estruturazinha. Acredita-se que era parte aqui do sistema digestório, que foi atrofiando e deixou de ser vantajosa. Então, ela só esse tubinho aqui, que acaba acumulando resíduos e depois elas são retiradas, né? No caso de algumas pessoas que têm a inflamação do apêndice, que é justamente o acúmulo de resíduos aqui. Tem pessoas que vivem a vida inteira com ele, tem pessoas que tiram, então ele é uma estrutura vestigial, que não tem função expressiva. Aqui está ele, ó, lá no finalzinho, intestino, né? E aí o cóccix, ele fica lá sem função, porque isso aqui é ocupado, né, pelo bolo alimentar e ele foi diminuindo cada vez mais. Outro exemplo é o siso, né? Sisos, que são os dentes de trás, muitas pessoas conseguem retirar, porque ele não é mais uma estrutura expressiva, visto que o tipo de alimentação dos humanos também se modificar. E outra característica é o tendão palmar longo, essa estrutura aqui. No atual, presente, né, ele tem essa modificação aqui. E nesse daqui tem, que é ausente, ó, fazer essa curva, quando a gente junta os dois dedos, fazer essa curva, ó. E aqui ele é ausente. Ele foi vantajoso, mas agora não é mais. E a evidência molecular. A evidência molecular nos mostra a semelhança na estrutura molecular de diversos organismos. Como o próprio nome está dizendo, molecular tem a ver com as moléculas, então moléculas de DNA e moléculas de RNA. Quanto maior a semelhança entre a sequência de bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, ou quanto maior a semelhança entre as proteínas dessas espécies, que as proteínas são formadas lá, depois do DNA e RNA, maior é o grau de parentesco e, portanto, a proximidade entre essas espécies. Então, evidência molecular é a comparação das moléculas de DNA ou RNA ou proteínas, que são formadas a partir disso. E essa evidência é uma evidência recente, ela só foi possível com os avanços da genética, a genética moderna, a descrição dos códigos genéticos, a descrição dos genomas, que dá para fazer essa comparação. Então, a evidência pode ocorrer na molécula de DNA, aqui, na molécula de RNA, no processo de transcrição, ou pode ocorrer na molécula de proteína. A proteína que esse indivíduo produz, por exemplo, pode levar ele a ter genes parecidos com o nosso, porque as proteínas são definidas a partir dos genes que tem lá no DNA. Então, é uma comparação entre as moléculas de DNA, RNA ou proteína. Isso envolve conhecimentos de genética, e principalmente a genética moderna. Então, é uma evidência nova no percurso da evolução. Então, são essas as evidências moleculares, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção de vocês. E aqui a gente tem, olha só, essa imagem que parece uma molécula de DNA espiral, justamente para ligar que a evolução tem a ver com a genética, está ligada com a genética. E nessa daqui está referindo à irradiação adaptativa. O que acontece? Que sai de um raminho e aí ao longo do caminho eles vão tomando rumos diferentes e vão surgindo então as espécies diferentes. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvida, pergunte para a professora de vocês e até a próxima aula.